Bem-vindos, meus queridos de Touro. Eu sou Mari Corsi, aqui é a Luz da Lua, e segue nesse momento a sua leitura geral atemporal para o seu signo. Ou também, se você leu a chamada desse vídeo e fez sentido para você a chamada, também é para você essa leitura. Vamos iniciar a leitura de vocês. Vou tirar uma cartinha do oráculo, tá bem? Pra gente entender por onde vai essa leitura, qual caminho, qual direcionamento inicial. É importante que vocês fiquem até o fim, porque muitas coisas que a gente vai fazendo as leituras e não vai conseguir entender o que está acontecendo, no final a gente consegue entender exatamente esse campo. Eu não termino a leitura sem entender o que o campo está querendo passar para vocês, tá bem? Então, bora lá pegar a primeira carta do oráculo para iniciar. Olha só, o plantio das sementes. A gente está falando então para o pessoal aqui de Touro, que é talvez um momento de plantio para que você consiga colher algo lá na frente. É muito legal porque eu tô gravando esse vídeo agora em início de lua crescente. E a lua crescente, ela fala muito desse movimento, né? Daquilo que eu começo a agir, começo a fazer para que depois realmente cresça, para que depois eu colha, né? Então, tô bem na energia mesmo da lua, conectado aqui com a leitura de vocês. Mesmo que vocês não estejam escutando isso em lua crescente, a leitura foi gravada nesse período, tá? Então, bora lá. Vamos abrir com o tarô aqui, entender o momento atual do taurino. Primeira carta já veio o julgamento, né? O julgamento, ele traz aqui um grande despertar de consciência, uma grande mudança de consciência. Uau! Olha o que veio do lado do julgamento, a carta da torre. Gente, muitas pessoas falam muito mal da carta da torre, né? Tem gente que quando sai a carta da torre no tarô fica em desespero, fala, meu Deus do céu, é a pior carta, Ave Maria, o que vem? Sabe qual que é a realidade da carta da torre? A carta da torre, ela mostra um momento de vida onde a gente não vai mais viver sobre mentiras, sabe? Eu achei muito interessante sair junto com a carta do julgamento, porque pra mim é como se fosse um grandíssimo despertar. Esse momento é um momento assim de grandíssimo despertar. É como se vocês falassem assim, tá, eu sei o que eu preciso fazer, eu tô sendo chamada pela vida pra agir, eu preciso fazer alguma coisa, não dá mais pra continuar como eu estou. E a carta da torre fala, você agindo por bem ou por mal, essa mudança vai acontecer, sabe? E eu vou falar uma coisa bem sincera pra vocês, assim, como experiência pessoal e também como terapeuta de pessoas que eu acompanho, vai por bem. Vai por bem. Eu sei que existe um medo, eu sei que existem umas preocupações, as angústias, as ansiedades com relação àquilo que a gente vai fazer, como a gente vai pro novo. Né? Ah, eu preciso pro novo, mas não sei, eu tenho medo. Vai por bem, porque quando acontece por mal, é sempre mais sofrido. A carta da torre não quer dizer que tem sofrimento. A carta da torre só quer dizer que aquilo que não é real, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é pra ser, vai desmoronar. Então, se tem mentira, vai cair. Se tem coisas erradas feitas por baixo do pano, vai vir à tona, né? Eu sinto que é muito nesse lugar, né? Se tem algo que não é mais pra ser do caminho de vocês, abra mão, solte, sabe? Porque vai sair. Isso vai sair. Isso não vai fazer mais parte do caminho. E olha aqui, né? Aqui, quando eu continuo abrindo esse campo para entender, eu vejo essa angústia. Essa angústia, né? Esse 9 de espadas com o 5 de paus, ele traz aqui essa angústia, essa ansiedade, essa... Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? A mente muito confusa, um conflito interno muito grande... Só que quando no fim do campo já tem aqui o 3 de paus com o cavaleiro de espadas, que é essa energia para fazer, sabe? Então assim, se você tá no momento atual, nesse sofrimento, nessa angústia, faça. Tem uma ideia, coloque em prática. Tem uma mudança para fazer na sua vida, faça. Tem um relacionamento para findar que você sabe que já chegou no fim, que você sabe que já deu, termine. Sabe? É momento de ação, porque quando vem o julgamento, você está sendo chamado para ação. Imagina o julgamento final. Imagina que você chega aqui, vem os anjos, tocam as trombetas e fala assim, e aí, a gente vai julgar pelas suas ações. O que você vai fazer? Muitas vezes, quando chega no final da vida, ou no momento de quase morte, olha o que tá vindo pra mim, que coisa, né? Você já viram as pessoas que às vezes sofrem algo, vivenciam um processo de quase morte, que elas veem que a vida é finita, elas percebem que a vida é muito rápida, que ela passa no estalar de dedos e que do nada tudo pode mudar. Você percebe como elas têm coragem de fazer uma grande mudança de vida? Eu não passei por nada nesse sentido de ser uma quase morte, mas, por exemplo, eu entrei numa depressão muito profunda, que foi o que me deu coragem na época, vários anos atrás,
de largar uma profissão que eu amava, mas que já não fazia mais sentido pra mim e tava me causando muita ansiedade, muita angústia. E como que você vai falar, né? Ah, vou mudar de profissão agora que eu tô estável, que não sei o que, não sei o que. Eu não quis olhar pra isso, né? A mesma coisa com relação ao relacionamento. Eu já tinha um relacionamento há muito tempo, que eu sabia que tava, assim, no limite, do limite, do limite. E, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque tem 2 crianças. Então, assim, já tava no limite e eu não conseguia fazer aquele movimento. Eu precisei romper as coisas na base do sofrimento. Porque a gente sabe que precisa ser feito, mas tem medo de como fazer, sabe? Então, se você tá nesse momento de eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que me gera sofrimento, eu sei o que me gera angústia, levanta e faça, porque você vai ter que fazer isso de uma forma ou de outra. As mudanças vão acontecer de uma forma ou de outra. Pode ser rápido, pode ser demorado, pode ser no sofrimento ou pode ser só no desconforto, porque é desconfortável, entende? A mudança nunca vai ser confortável, gente. Nunca você vai sair de um lugar que você tá ali difícil, mas que você se sente aprisionada ali de uma forma simples, entende? Vamos ver com relação ao... Ó, olha aqui o que caiu já. A carta morte. E eu faço a leitura, gente, é uma coisa que, sei lá, eu não tiro leitura assim quase nunca, mas pra YouTube eu começo a gravar, sempre sai assim, que eu faço como se fosse uma pirâmide mesmo, eu afunilando essa leitura, né? Então, assim, aqui caiu bem embaixo da carta do julgamento com a torre, caiu a morte. E são 3 arcanos maiores, percebe? E a morte e renascimento, tá? Não é só a morte e renascimento. É momento de você se descobrir, se reinventar, expandir sua consciência, né? Plantar as sementes do novo. Se você não tem coragem de largar tudo e começar do zero, ao menos comece a plantar as sementes daquilo que você quer colher lá na frente. Continua aí colhendo tua maçã, mas não deixa de plantar a semente da laranja que você quer chupar, sabe? Não deixa de fazer esse movimento, porque não fazer esse movimento é ficar preso só nessa ansiedade, nessa angústia mental, nessa crise, nessa dor, nessa luta interna sobre o que tem que ser feito na sua vida, sabe? 2 de espadas, percebe? Eu vejo vocês aqui realmente embaixo aqui desse 9 de espadas com 5 de paus, né? Vem aqui esse 2 de espadas, então eu vejo que vocês estão num momento bem angustiante mesmo, de não saber exatamente o que fazer, de não estar enxergando muito bem a saída, de não conseguir visualizar as situações, não conseguir visualizar aquilo que precisa ser feito ou qual caminho que vocês têm que tomar. Vamos lá. Ó, 8 de ouros. Aqui a gente tá falando sobre alguma coisa que... E é engraçado, ó, vou falar, caiu de novo, tá? Em funil, o 8 de ouros caiu junto com esse 2 de paus e o cavaleiro de espadas, tá? Que é o trabalho, é se colocar em ação. Vocês estão sendo realmente muito, muito, muito chamados a fazer movimentações, tá? E é movimentações pro novo. A questão é, eu não consigo ver. Eu sinto que eu tô brigando com o invisível, brigando com o meu inconsciente, brigando com aquilo que eu não consigo ter a percepção, né? Mas assim, existe caminho para que você consiga olhar para esse inconsciente, sabe? Existem técnicas que podem auxiliar você a olhar para esse inconsciente, técnicas que auxiliem você a entender padrões muito mais intensos, mesmo que às vezes ficam lá dentro, sabe aquela coisa tipo, cara, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não consigo, eu sei que eu tenho um padrão, eu tenho um hábito, mas eu não consigo mudar. Então é possível olhar para isso se você quiser, né? Se tiver interesse. Se quiserem meu auxílio, pode me chamar no... Acho que tem meu Instagram aqui embaixo na descrição, só procurar, tá? Ó, As de Copas. Vamos olhar para esse momento emocional aqui seu. Com a carta da Imperatriz. 7 de espadas. 9 de copas. Gente, não sabotem a felicidade de vocês. Gente, é uma autossabotagem. Eu acho que vocês sabem o que vocês querem fazer. Vocês sabem. Vocês sabem. Por essas cartas eu consigo identificar que vocês sabem. Vocês sabem o que o coração de vocês deseja. Vocês sabem que vocês têm a capacidade de fazer isso. Vocês sabem. Só que tem uma autossabotagem. É uma sensação de que vocês não... Eu vou abrir mais. É uma sensação de que vocês não merecem isso, será? Né? O que tá bloqueando? Rainha de Ouros, vamos ver. O que está bloqueando? De onde vem essa sabotagem dos taurinos? 4 de paus. 8 de espadas. Gente, eu sinto, sabe o que acontece? Para muitos de vocês, já existe uma estabilidade. E estabilidade não significa que as coisas estão boas, que eu tô com dinheiro, que tá tudo estável. Não é isso, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Eu sinto que tem uma estabilidade que, assim,
Você acha que você construiu algo. Eu construí um relacionamento, eu construí uma família, eu construí um trabalho, eu construí uma carreira, eu construí alguma coisa. E vocês estão presos nesse lugar. A realidade é que isso é mentira. Vocês estão muito aprisionados na mente de vocês, né? A construção que vocês acham, que a rainha de ouros aqui veio com o 4 de paus, né? A rainha de ouros, gente, o 4 de paus não é uma grande construção. Ele é algo inicial. Talvez por isso que a torre vem e derruba tudo. Eu tenho um dos meus baralhos, eu não lembro qual. Eu acho que talvez seja esse aqui, né? Que ele traz a roda o 4 de paus e a carta da torre. Quer ver, ó? Vou achar pra vocês. Ó o 4 de paus. Tá vendo? A construção de uma casinha na árvore. Não é uma super casa, é uma casinha na árvore. Só que a carta... Não é a carta da torre. Ah, então não é nesse baralho, gente. É outro baralho. Acho que esse aqui, ó. Tenho muitos, né? Então acabou me confundindo. Acho que é nesse aqui. Que mostra exatamente isso. O 4 de paus é uma pequena construção. A torre é capaz de derrubar, sabe por quê? Porque não é uma construção final. Eu vou achar, porque eu acho muito interessante que quando a gente começa a observar os tarôs, e se vocês estão aqui porque vocês gostam de tarô, essa percepção de como as coisas se... A gente, eu não vou achar, senão eu vou ficar perdendo muito tempo aqui de vocês, vai. Depois eu procuro aqui, se quiserem no Instagram eu posto, tá? O quanto a gente se prende nas pequenas coisas que a gente faz. Então, assim, eu pego um relacionamento, eu vivo um relacionamento de 6 anos, 10 anos, 15 anos, mas não me sinto amada, não consigo amar, não consigo me entregar. Só que, poxa, eu passei 15 anos com essa pessoa, poxa, eu tenho um casamento estável, ou, eu tenho uma carreira que eu passei... Mas você não tá feliz. Mas não te faz feliz. Sabe? E a gente se apega nessa pequena segurança, nessa pequena construção, quando na verdade ali do lado de fora tem algo muito incrível pra você viver. Sabe? Existe o amor da sua vida. Existe o lugar onde você vai ser muito próspero fazendo o que você ama. Entende? Mas eu ganho bem. Ganhar bem é tudo. Você não prefere ganhar bem fazendo o que faz sentido pra você? E o que é ganhar bem? Sabe? Eu me questiono, o que é ganhar bem? R$1.000 ganhar bem? 10 mil reais ganhar bem? 20 mil reais ganhar bem? O que é ganhar bem? Né? O que é? Será que você não ganharia mais fazendo uma coisa que faz mais sentido pra você? Eu entro um pouco nesse lugar, sabe? Embaralhei de novo aqui, tô tirando um pouco mais de informações pra vocês, tá? Página de pau, 6 de pau. E olha que louco, né? Existe uma super possibilidade de vocês serem super reconhecidos. Só que é isso, ó, página de paus, é voltar pro pajem, é voltar pro início, voltar pro... Eu vou construir algo novo, eu vou construir algo de novo, eu vou construir algo, sabe? Eu tenho a sensação que tem muita preocupação aqui com relação a deixar alguém pra trás, tá? Eu sinto que tem muita dessa dificuldade, o medo de fazer o outro sofrer, né? Só que aí, por medo de você fazer o outro sofrer, você fica sofrendo. Olha que loucura! Eu não quero fazer ninguém sofrer. Você quer sim fazer sofrer. Você só não quer fazer o outro sofrer. Entende? Gente, isso não é amor próprio, não. E é impossível amar alguém quando a gente não se ama, tá? Anota isso. Não é não, eu não me amo, mas amo fulano. Será que é amor? Ou será que é dependência? Ou será que é necessidade de validação? Ou será que é necessidade de ter alguém que te apoia, que te reconhece, que se importa com você? Será que é de fato amor? Será? Então, é uma pergunta pra se fazer, sabe? Eu sinto que tem uma dificuldade muito grande de deixar alguém. E olha que coisa, pode ser deixar alguém de relacionamento, mas pode ser deixar alguém também com relação a não vou mais fazer isso que eu falei que ia fazer com você, não vou te auxiliar nesse lugar mais. Não, você percebe? Pode ser simplesmente uma decisão sua de não estar mais em um lugar específico. De não fazer mais uma função específica. Mas eu falei que ia ajudar o fulano com o trabalho. Não faz mais sentido? Para. Sabe? Para. Olha aqui, 9 de espadas. De novo, 4 de paus. Essa pequena construção que você teve, ela gera muito sofrimento, gente. Você fica aprisionado no sofrimento. Olha aqui. 4 de espadas. Isso tá minando a sua energia. Minando a sua energia. E se você abrir a sua mente, tem algo muito mais incrível pra você construir. Muito mais incrível. Eu quero saber do futuro. Da coragem, do futuro de fazerem essa movimentação. Vamos lá, o que tem aqui pra vocês? É a carta do sol. Plenitude, prosperidade, felicidade, né? O pajem de copas, que é essa felicidade, sentir esse pés nas nuvens, né? Olha aqui,
8 de ouros com 6 de ouros. Então, essa frequência da troca, da abundância, tá bom? Então, tem muita questão aqui muito boa pra vir pra vocês. Tem muitas coisas muito, muito boas pra vir pra vocês. Só que vocês têm que permitir que essa torre faça o trabalho dela, tá? Então, assim, eu sei que é um momento desafiador. É algo que vocês devem estar vivendo mesmo. Se quiserem auxílio, podem mandar mensagem pra mim. Eu vejo no que eu posso auxiliar vocês, tá? Eu trabalho com bastante técnica de desenvolvimento pessoal, expansão de consciência e em nível inconsciente bem profundo, na parte espiritual, vidas passadas e tudo mais, tá? Mas é um momento de vocês plantarem sementes. Então, assim, mesmo se você não tiver ainda a coragem de deixar essa árvore cair, faça questão, tenha certeza de que você ao menos está plantando aonde você gostaria de estar. Ao menos isso, sabe? Ao menos está preparando um terreno de onde você gostaria de estar, tá bem? Vou tirar aqui uma carta do oráculo para vocês, para finalizar a leitura de vocês. A carta da sombra. Acolha a sua sombra. Na escuridão, ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite, enxergamos estrelas. Acolha a sua sombra. E olha que interessante, eu vou falar pra vocês uma percepção de sombra que talvez seja diferente. As pessoas acham que a sombra é algo ruim. A sombra, na verdade, é tudo aquilo que a gente não enxerga da gente. Entende? Imagina que nós somos seres divinos, feitos à imagem e semelhança de um criador, de um universo, de poeira cósmica, na mais alta perfeição. Entende? E quando a gente está aqui encarnado, a gente se desconecta dessa centelha, não completamente, mas dentro do nosso racional a gente se desconecta dessa centelha, porque a gente fica mais denso, a gente está aqui. Não tá junto, mas está separado, entende? Moro no mesmo condomínio, mas estou num outro apartamento, num outro bloco, né? Eu estou num lugar diferente. E eu não consigo enxergar quem eu sou em essência, né? Então imagina que a minha essência, o meu centelha é esse sol, eu tô aqui e tenho um grande guarda-chuva, ou tem nuvens no céu. Né? E quando eu olho pra mim e olho para essa sombra que está ao meu redor. E eu acredito que é isso que eu sou, mas não é o que eu sou. Então a sombra, ela reflete as nossas carências. Eu acho que eu não sou merecedora de amor, então a minha sombra me sabota, a minha sombra faz com que eu manifeste algo que não é positivo, que eu atraia aquilo que é ruim, percebe? Olhar para nossa sombra, no fundo, é olhar as nossas carências e como a gente manifesta elas. Isso é olhar para a sombra, isso é acolher a sombra e é entender. Por exemplo, no contexto de vocês, eu estou num relacionamento, ou eu estou num trabalho, ou eu estou numa situação, eu estou numa amizade que não faz sentido pra mim, que não é boa pra mim, mas eu entendo que às vezes eu tenho muito medo, que eu tenho a necessidade de ter uma pessoa do meu lado, porque tem dependências. Acolher essa sombra, entende? Acolha essa sombra. Porque acolhendo essa sombra, talvez você se permita a abrir a mente para o que tem para fora. Se você não conseguir acolher que talvez você esteja preso nesse lugar por conta de uma sombra sua, dificilmente você vai ter a humildade de aceitar que tem algo maior para vocês, tá bem? E é isso, meus queridos. Espero que tenha feito sentido essa leitura. Foi bem profunda e espero que ajude vocês de alguma forma, tá? Fiquem ligados que agora vai ter vídeo todos os dias praticamente. Às vezes não, eu confesso, eu também não sou uma máquina. Mas se precisarem, estou por aqui. Um grande beijo e até mais.